história do vinho se inicia em meados da antiguidade, principalmente quando se descobre a partir de arqueologia que em meados de 3.000 a 4.000 anos antes de Cristo, a produção de videiras autóctones na região da Geórgia, no Cáucaso, né? De forma que nessa região em que há as videiras também há a passagem bíblica em que fala que Noé após construir a Arca de Noé, né, obviamente, e depois do dilúvio, acaba aterrissando, né, aportando na região dos montes da Armênia, né? E ali ele constrói uma videira, ele planta uma videira e se embriaga de vinho, né? Que é a história dos filhos de Noé, a maldição de Cã e tudo mais, né? É, a partir disso, o vinho também ele tem importância na Babilônia, inclusive ele é utilizado extensivamente em rituais religiosos, principalmente. Posteriormente, ele vai se pulverizando pelo crescente fértil, justamente pela região da Palestina, pela região da Síria. E a partir disso, ele também é utilizado em rituais religiosos do próprio judaísmo e posteriormente do cristianismo. No contexto da Europa, a produção de vinhos ela se pulveriza com os fenícios, né, que tem interações fortes com o mundo helenístico, né, e também com o mundo mediterrâneo, como todo, eles faziam grandes viagens por toda a porção do mar Mediterrâneo. A partir disso, eles levam videiras para as extensões da Grécia, da Itália e também da região da Península Ibérica. A partir dessa interação, os gregos também iniciam a sua produção de vinhos, não na região do Peloponeso, porque a produção agrícola nessa região é muito difícil, mas as suas colônias gregas na Ásia Menor e também no Mar Negro, né? A partir disso, também os gregos eles iniciam a colonização da Magna Grécia e fica na região da Calábria, do sul da Itália e da Sicília, né? A partir disso, a história da Eneida, também a história do Tito Livio, que fala sobre a colonização de Roma, principalmente com a história de Remo e Rômulo, né, a consolidação de uma civilização ao longo do Tibre, e inicia-se também a produção de vinhos na Península Itálica com a expansão dos romanos diante a dominação dos etruscos e de outras tribos também do Lácio, né? Bom, feito isso, também a interação dos romanos com os gregos e com os cartagineses, os cartagineses são descendentes dos fenícios diretos, que constroem uma cidade, atual Trípoli, né, no norte da África, em que rivaliza com o poderio romano, né? Então, acaba que a situação geopolítica do Mediterrâneo se consolida, os romanos entram em guerra contra o Cartago, principalmente em função da Sicília, e nessa expansão romana inicia-se também a expansão dos vinhedos por uvas também românicas. Então, acaba que Cartago perde essa guerra, é derrotada, e na sua derrota, os romanos eles acabam dominando a região da Península Ibérica, há os conflitos com os celtas também a situação da Península do Reino da Lusitânia. E com a República Romana e a expansão, inicia-se as incursões da Gália, principalmente por Júlio Caio, quer dizer, Caius Júlio César também, né? E ele relata isso em Gallium Bellum, que é a Guerra da Gália. E aí, a partir disso, os romanos levam também as videiras para a região, principalmente da Provence, que é a uva Gamay, e outras uvas para a região da França, né? E a partir disso, a gente tem que considerar que os legionários romanos, eles recebiam um soldo, tanto na questão do salário, que é o sal, né, que eles recebiam em quantidade pequena, mas era equivalente a cistércios e outras moedas, como também o soldo a partir do vinho. Então, as unidades do vinho de 750 ml, elas eram o equivalente ao soldo que o soldado romano recebia para fazer as grandes caminhadas e incursões contra os reinos bárbaros. Contudo,
o consumo de vinho ainda é limitado no Império Romano. Nem todas as castas poderiam consumir vinho, até porque vinho era um produto caro e que era mais remetido à elite e às tropas militares, né? Então, a população, os plebeus e também os escravos, eles normalmente consumiam cerveja, porque a cerveja é de uma fácil fermentação e produção também, né? A gente considera que a cerveja ela é um fermentado de trigo nesse período e de cevada. Então, são produtos que são de fácil produção, ao contrário das uvas, que são mais delicadas, né? Então, a partir disso, também há a utilização das uvas em rituais religiosos. A gente tem que considerar que o nascimento da mitologia grega, há também a criação de novos deuses, deuses que vêm de outras regiões, principalmente da Ásia Menor. Acredita-se, por exemplo, que o Dionísio, que é o deus do vinho, ele tenha vindo do mundo babilônico. Então, a partir disso, havia uma aversão, tanto das polis quanto das lideranças locais, em relação ao culto ao Dionísio. Era um culto principalmente dominado por mulheres, era um culto feminino. As mulheres saíam das polis, porque era proibido realizar os rituais dentro das polis, e se embriagavam e tinha todo o processo litúrgico de Dionísio, né? Então se especulava, inclusive, que quando um homem entrasse no ritual de Dionísio, ele era morto, ele era estripado e aí suas vísceras eram oferecidas ao deus do vinho, o Baco, né? E dessa maneira a expansão do vinho também acaba se passando também para o mundo românico. Então Dionísio se torna um deus românico, há o culto a Dionísio e tudo mais. Mas no cristianismo também há a utilização do vinho como um ritual litúrgico, principalmente após o Novo Testamento, em que o vinho é associado ao sangue de Cristo e o pão é associado ao corpo de Cristo, né? Que são os dois principais produtos alimentícios do Império Romano nesse período. Então, a partir do ritual eucarístico e também da comunhão, acaba se consumindo o vinho também pelos cristãos, né? Os paleocristãos e posteriormente com a legalização, eu diria, do cristianismo no Império Romano, também é utilizado o vinho nos rituais, né? Dessa forma, o mundo germânico, né? O mundo barbárico, como se dizia na época, não há um grande consumo de vinho, principalmente porque a região do norte da Europa é uma região difícil de produção de vinho. Há produção de vinho, é claro, na região da Alsácia, né, que é o Gewürztraminer, o Riesling e outras uvas. Também há produção na Hungria e também na Áustria, mas no norte da Europa as uvas não aguentam. Então, boa parte das tribos germânicas elas consomem ou a cerveja ou elas produzem o hidromel, né, que é um fermentado feito sobre o mel. Então, a partir disso, com a queda do Império Romano, a gente tem que considerar que durante o Império Romano era mal visto o consumo da cerveja. Então, era tido como uma bebida barbárica. O vinho era um garantidor de civilidade, né? Então, as elites, por exemplo, românicas, elas eram meio que obrigadas a consumir vinho. E os romanos eles tinham um hábito muito peculiar, que é para adocicar o vinho, já que não tem açúcar, não existe produção de açúcar nesse período, eles iniciam a produção de vinhos, principalmente de uvas mais adocicadas, e eles inserem essas uvas em taças de estanho e em taças também de cobre, que em tese com a interação do metal, isso acarretaria um adocicamento do vinho. Só que percebeu-se depois de um longo tempo, né, principalmente agora, recentemente, que essa prática ela promovia o envenenamento por metais pesados, principalmente dos imperadores romanos. Se especula que Nero, Calígula, Garibaldo, Heligobaldo e todos os outros tenham enlouquecido por causa da contaminação de metais pesados devido ao consumo excessivo de vinho a partir desses cálices, né? Com a queda do Império Romano, a gente tem que considerar uma coisa: a Igreja se torna o grande referencial intelectual da Idade Média. Então, os reinos barbáricos que acabam fatiando o Império Romano, que aí inicia-se o domínio visigótico, o domínio godo, o domínio franco,
eles acabam fatiando o poder político que era centralizado na figura do imperador de Roma, né? Embora ainda exista também o Império Bizantino, e o Império Bizantino é o Império Romano por excelência também, que só vai acabar em meados do século XV, mas, enfim, a Igreja Católica ela acaba codificando a produção do vinho e ela codifica também as uvas. Então, o início da catalogação das uvas que existem na Europa e como é o método de preparo dos vinhos, né? Principalmente o método champenoise, que surge nos mosteiros, mas também o método do blend, qual tipo de uva vai melhor com outra uva. Então, esse saber tradicional ele passa pela igreja. Então a igreja ela é um dos grandes responsáveis pela manutenção do vinho, principalmente pelo ritual litúrgico, né? Mas a gente tem que considerar que na Idade Média também há um outro problema. É comum, principalmente nas grandes agremiações populacionais da Europa, a contaminação da água, principalmente por cólera, por outros poluentes, né? Principalmente na produção de couro, que produz o couro e o couro é altamente tóxico. A partir disso, essa poluição ela acarreta vários problemas de saúde na Europa. Então, inicia-se um incentivo, né, no final das contas, ao consumo da cerveja, ao consumo do vinho, principalmente porque, como eles são fermentados, são produtos que, em tese, não estão contaminados, né? Mas é aquela coisa, né? Falta de consumo de água, problemas renais pulverizados. Então a expectativa de vida na Europa é bem baixa, né? Por volta de 35 a 40 anos. Mas enfim, dito isso, o vinho se expande, né, pela Europa, a produção de vinho também na Península Ibérica, embora a produção de vinho na Península Ibérica ela é mais restrita, principalmente pela questão da dominação árabe. Os árabes, por questões religiosas, não aceitavam a produção de vinhos, né? Então, na Europa, como um todo, tem a produção de vinho em Montpellier, na região de Bordeaux, Borgonha. Também a produção de vinho na região da Itália, no norte, no Piemonte, na região da Toscana, né? E essas regiões são influentes também na questão do Renascimento. Na Toscana que inicia-se um Renascimento junto com a Veneza, né? E também, a partir disso, a produção de vinho, depois da Reconquista, a Touriga Nacional, Touriga Franca, Tita Roriz no Douro, e a expansão dos vinhedos para o sul de Portugal e o sul da Espanha, né? Então, na Espanha se notabiliza pela produção de vinhos em Rioja Alta, que é a Tempranillo, né? Bom, com a expansão das grandes navegações, já em meados do século XV, século XVI, percebe-se que os marinheiros eles têm grande dificuldade, né? No translado, as viagens são muito custosas, há a possibilidade de morrer no meio do translado. Então, para acalmar e para não ter motins dentro do alto mar, leva-se tonéis de madeira de vinho, né? Inicialmente, a produção de vinho era conservada em ânforas de terracota. Posteriormente, no final do Império Romano, se inicia a produção de barris para conservação do vinho. E nas navegações acabava que o vinho estragava, né? Porque o vinho ele é um ser vivo no final das contas. Então, se você não tem um manejo adequado do vinho, ele acaba estragando. Então, se pegar calor, se chacoalhar muito, o vinho estraga. E a partir disso, tem a questão, por exemplo, do vinho ser levado nos navios e posteriormente com a colonização da América, principalmente na América Hispânica, não na América Portuguesa. A América Portuguesa é um fenômeno à parte. Mas a América Hispânica, ela inicia a produção de vinhos no Chile. O reino do Tahuantinsuyo, o antigo Império Incaico, ele é dominado por Pizarro em meados de 1530 e a partir disso inicia-se a produção de prata para a Espanha, né? Essa prata iria diretamente para o comércio atlântico. Posteriormente, levaria à China, onde na China era muito valorizada a prata e se poderia comprar outros produtos, como porcelana, como seda e outros produtos finos que tinham alto valor agregado na China, quer dizer, na Europa.
Dessa maneira, como a Bolívia e o Peru não tem um terreno é, contíguo, é um terreno mais, como se pode dizer, mais íngreme, não há como fazer produção de alimentos nessa região. Então, inicia-se a exploração do Chile e nos vales chilenos inicia-se a produção de alimentos, batata e outros itens, mas também de frutas. E a partir dessas frutas também se traz as uvas da Espanha. Essas uvas elas são exatamente para servir de soldo para os soldados espanhóis e também para a elite colonial, principalmente os encomendeiros que dominam as tribos do arquipélago, que é uma frase do Tsvetan Todorov, o arquipélago vertical, né? Que é as porções incaicas, né? Os encomendeiros, eles dominam os indígenas a partir da mita, e a partir disso, os espanhóis eles começam a produzir vinhos no Chile, né? Posteriormente, com a consolidação do Vice-Reino da Prata e a consolidação de Buenos Aires, inicia-se também a produção de vinhos na Argentina. No Brasil, o fenômeno é diferente. Os portugueses eles não têm interesse inicial de produzir vinho na região brasileira, tanto que o vinho vai aparecer só no século XIX no Brasil. E trazer o vinho de Portugal para o Brasil era contraproducente, porque na navegação estragava. Uma das coisas que Portugal desenvolveu foi uma destilação. Já na Europa, em meados do século XIV, século XV, existe a proliferação de destilados. O uísque é produzido no Reino Unido, o gin também é produzido no Reino Unido e na Holanda. A produção também da aquavita, que é o pilar para a produção de vodka no leste europeu. A produção do conhaque, que é um destilado sobre vinho, que é produzido na França. E Portugal desenvolve a bagaceira, que é um destilado de uva feito sobre as folhas da uva, né? E esse destilado ele acaba se popularizando pelas castas baixas de Portugal, né? Posteriormente, os portugueses aprendem a manejar a cana-de-açúcar e com esse manejo da cana-de-açúcar eles começam a produzir cana-de-açúcar na Ilha da Madeira e nos Açores. A partir dessa produção da cana-de-açúcar, inicia-se a produção do melaço e os tachos, e a partir disso fermenta-se a cana-de-açúcar e se faz a cachaça. A cachaça ela é um fenômeno lusitano, né? Então, posteriormente, com o comércio atlântico e a interação com a África, Portugal começa a perceber que os africanos utilizam o álcool como um elemento religioso, né? Então, eles oferecem o álcool da cachaça em troca de escravos. Então, a produção da cachaça no Brasil, ela é pautada justamente para a compra de escravos na África, principalmente em Angola e São Tomé da Mina, né? E dessa maneira, a cachaça ela tem uma influência muito mais forte do que outras bebidas até o século XIX. Visto isso, o consumo de vinho no Brasil ele só é calcado pelo ritual eucarístico, né? Embora os indígenas também produzissem álcool a partir do cauim, a fermentação da cana-de-açúcar, da mandioca. Bom, dito isso, tem a expansão das independências da América. As tropas hispânicas e as tropas coloniais acabam consumindo vinho ostensivamente. A Europa passa pelo seu processo de industrialização, Revolução Francesa também. Então, o vinho acaba se espalhando na França em virtude da Revolução Francesa. E a produção de vinho ela começa a se industrializar e grandes capitalistas, por exemplo, Rothschild, inicia a produção própria de vinho, né? Que percebe que o produto, quando ele tem uma capilaridade boa e é um produto de valor agregado interessante. Então, o Barão de Rothschild ele compra vinhedos na França e começa a produzir vinhos que hoje são ditos os vinhos mais caros do mundo, né? Então, a catalogação dos vinhos feitas na Idade Média serve de trampolim para posteriormente a consolidação dos grandes vinhedos tradicionais, né? Dessa maneira, existem as guerras, né? A gente tem que destacar a Guerra Franco-Prussiana e todas as outras, em que os vinhedos são destruídos, os vencedores saqueiam as adegas, e quando há episódios de vitória, né?
há também o saque ostensivo das adegas. Então, é muito raro você encontrar vinhos, por exemplo, de safra 1870, encontrar vinhos de safra 1918, 1945, que são justamente os anos das vitórias das grandes guerras no continente europeu, e principalmente na França, na Itália e também na Alemanha, de maneira que os saqueadores eles roubavam os vinhos para comemorar, né? Quando houve a Revolução Russa, por exemplo, o czar Nicolau II ele tinha uma coleção extensiva de vinhos, por volta de 4.000 a 5.000 garrafas dentro do Palácio de Inverno em São Petersburgo, né? E houve o saque desse material justamente pelas tropas revolucionárias, e isso acabou se tornando um motivo de vergonha para o Estado Soviético posteriormente, porque essa coleção que o czar tinha envolvia vinhos caríssimos, o Barão de Rothschild, Petruzzi e outros vinhos de grande projeção internacional, né? E que foram saqueados enquanto os soldados se embriagavam na tomada de São Petersburgo, né? Bom, a gente tem que falar também da expansão do mercado do vinho. Na América do Norte, a produção de vinho ela se inicia com a colonização do México pelos espanhóis e chegando à Califórnia, né? Na Califórnia é trazida algumas uvas que têm uma maior aceitação no clima do Pacífico, né? Da costa oeste dos Estados Unidos, costa leste norte-americana, oeste, costa oeste norte-americana. Aí é a produção da tempranilho, a produção da uva Syrah. Na África do Sul, os portugueses inicialmente eles estabelecem uma colônia, né, um entreposto comercial na cidade do Cabo, porque os portugueses foram os primeiros a contornar o Cabo da Boa Esperança com Bartolomeu Dias e posteriormente com Vasco da Gama. Só que eles acabam perdendo essa possessão e os holandeses acabam criando uma colonização na África do Sul. A partir disso, inicia-se os africanos, né? A colonização dos boeres, que traz os vinhedos da França e também as vinhas da França e da Holanda. A partir disso, inicia a produção em Cape Town, na cidade do Cabo, e também em Joanesburgo, né? A partir disso, inicia-se a produção de vinhos na África do Sul pelo método Pinotage. E na Austrália, também há a produção de vinhos, principalmente quando os ingleses percebem que o clima da Austrália é seco, mas ele é ameno, temperado. Então, a partir disso, inicia-se também a produção de vinhos na Austrália, de várias uvas internacionais, né? Bom, os franceses eles dominam o mercado do vinho com a Cabernet Sauvignon. A Cabernet Sauvignon é a grande motriz da indústria do vinho atualmente. E tem a produção de Cabernet Sauvignon também no Chile. As uvas francesas dominam também a América do Sul, considerando que a Carmenere ela é extinta na França por uma grande praga em meados de 1890 e ela é redescoberta em 1980 no Chile, a Carmenere, né? A uva Malbec ela acaba tendo sucesso aqui na Argentina, principalmente com a chegada dos imigrantes italianos e também os alemães que começam a produzir vinho no Cone Sul. Então, começa a profissionalizar a produção de vinho aqui na América, principalmente com a chegada também dos colonos alemães e italianos, se produz vinho no sul do Brasil. Inicialmente o vinho colonial, posteriormente vai se trabalhando com vinhos finos, né, de mesa. Bom, dito isso, também há a produção de vinho na Hungria, que é o vinho laranja, há a produção de vinho também na Romênia, na Moldávia, que entram no arcabouço soviético, e a Romênia e a Moldávia são os grandes locais onde se produz vinho na cortina de ferro, né? Bom, depois disso, as guerras, o vinho se torna uma commodity internacional com a chegada dos grandes capitalistas nos investimentos ostensivos de vinho. O vinho francês se torna uma commodity internacionalmente falando. E, assim, ainda temos que destacar também a produção de uma nova forma de fazer vinho, que é o vinho do Porto. O vinho do Porto ela é uma criação diante ao Tratado de Menfield, em que, na verdade, o Reino Unido ele sempre consumiu vinho da França, as caças altas viam com maus olhos o consumo de destilados, principalmente o whisky e o gin, e a partir disso, o vinho, com
com esse bloqueio comercial, o Portugal se oferece para vender vinhos para o Reino Unido. O problema é que o vinho, quando chegava no Reino Unido, chegava estragado em virtude do mar revolto que normalmente havia no Estreito de Biscaia, quer dizer, na Baía de Biscaia, no norte da Espanha. Então os portugueses eles tiveram a sacada de fazer o seguinte: aumentar o teor alcoólico do vinho. Então eles injetaram a bagaceira, né, a cachaça portuguesa feita de uva, no vinho do Porto. E a partir disso acaba que se torna um sucesso o vinho do Porto, que é um vinho que resistiu às grandes navegações. Dito isso, inicia-se o Tratado de Menfro, Tratado de Panos e Vinhos, em que os panos, a Portugal se comprometia a comprar exclusivamente lã e tecidos do Reino Unido, enquanto o Reino Unido se comprometia a consumir exclusivamente vinhos do Reino de Portugal. Esse tratado acabaria mexendo com a balança comercial portuguesa, mas de uma certa maneira Portugal teve o predomínio do consumo de vinho no Reino Unido, né? A posteriori, Marquês de Pombal inicia também a catalogação e a demarcação de origem controlada, que é a primeira demarcação regional feita na Europa. Então, com a chegada do vinho do Porto ao Reino Unido, muitos vinhos eram de baixa qualidade. Com isso, Pombal, para manter a qualidade, ele institui uma legislação em que o Estado português iria regular a qualidade dos vinhos e quais uvas seriam empregados nos vinhos. Então, a denominação de origem controlada até hoje é um dos elementos de manutenção da qualidade dos produtos portugueses, né? Bom, feito isso, temos o século XX, a expansão do mercado do vinho na Califórnia, tem a proibição, que é um fenômeno à parte, que a produção de vinho ela é jogada por terra por quase 30, 40 anos. Só posteriormente, quando o Roosevelt acaba com a lei seca em 1932 e volta-se a produção de vinhos nos Estados Unidos. O maior mercado de consumo de bebidas do mundo atualmente é os Estados Unidos. E isso foi um dos elementos que catapultou a expansão do mercado do vinho também. Então, pós-guerra acontece, a Alemanha perde a Segunda Guerra Mundial, a França ela se calca muito pela produção dos vinhos para sua recuperação econômica, a Itália também se notabiliza pela produção de vinhos de excelente qualidade, Portugal e Espanha também produzem vinhos de boa qualidade, e assim na Guerra Fria também há expansão dos outros mercados, a Argentina, o Chile, a África do Sul e a Austrália. Então, o mercado do vinho ele se notabiliza inicialmente pelo quê? A produção do vinho inicialmente é uma produção de matriz tradicional regional com fins religiosos. Posteriormente, com o Império Romano, a produção do vinho ela se espalha, inclusive com os romanos levando vinhos para outras regiões onde não havia produção de vinho, e também aproveitando uvas regionais, como foi no caso da Península Ibérica, em que se aproveita a Touriga Nacional, Aragonesa, Tempranillo, para a produção de vinhos. Na Idade Média, a igreja fica como grande responsável pela manutenção desse saber tradicional, e inclusive os mosteiros são grandes responsáveis pela produção de vinhos, como por exemplo o champanhe e outros vinhos conhecidos. Posteriormente, a expansão dos vinhedos, com as uvas sendo levadas para as Américas, que acaba iniciando a produção de vinho na Califórnia e a produção de vinho no Chile. E assim, com a expansão europeia, também a expansão da produção de vinho na África do Sul e também na Austrália. Então, acaba-se que o mercado do vinho se torna um grande conglomerado de commodities, que acaba que grandes investidores, como o Barão de Rothschild, investem no mercado do vinho e ganham dividendos excepcionais pelo valor agregado do produto, né? Bom, dito isso, essa é uma pequena exposição sobre a história do vinho e como ele interfere também na história da humanidade, né? Agradeço aos ouvintes pela atenção. Eu solicito a inscrição
no nosso canal para demais conteúdos e também seguirem nas nossas páginas sociais, o Instagram e também o Twitter. Né? Obrigado e uma boa tarde.